Olá! Oi, jovens. Agora você pode mostrar sua brusinha. Ah, gente, eu comprei uma brusinha que tá escrito It's Britney. Já vou ter que blipar, já começou Já o vai vídeo com ter blip. blipar. Agradeço a Britney. Neide, essa é sua culpa. Só essa, o resto não. Você é uma vítima, Neide! A gente te ama, Neide. A gente Neide! te ama. A gente te ama! Você é uma sobrevivente. Leave Britney alone. Leave Britney alone. Ai, gente, tudo bom, gente? Como vocês estão? Quanto tempo? Como vocês estão? Tá tudo bem aí? Estão de ressaca? Conta pra gente se tá de ressaca, se acordou agora, se tá almoçando, se tá fazendo Reclamações almoço. da semana. Deixe sua reclamação. Deixe sua manifestação aqui. O que você vai manifestar para a nova semana? Você quer manifestar que você vai ter saúde mental. Vibes. Manifesto vibes. Essa semana eu vou ter vibes. Essa semana eu vou passar no concurso. Essa semana eu vou ir pra academia todo dia. Manifesta, reclama, xinga. Sim. Mas comenta porque a gente adora. Sim. Gente, não tem muito tempo. Já vou direto pro caso, porque no último episódio na última gravação a gente falou tanto. A gente ficou 10 minutos só falando de drama do TikTok e do YouTube, gente. Perdoa-nos. Eu não sei qual vai ser a ordem que eu vou fazer, mas vocês vão ver quando esse vídeo chegar. Então vamos alternar, porque aí é um mais enxuto, um mais longo, com as abobrinhas. Um com mais abobrinha, um com menos abobrinha. Um com mais, um com menos. A gente vai um pouco de droga, salada. Um pouco de salada. Então, já indo direto ao assunto, gente, não tem muito tempo que a gente fez o caso da Missy Bevers, né? Sim. Que é um caso de 2016 que aconteceu no Texas, em que a gente tem vídeos do assassino segundos antes dele cometer o crime, e ainda assim, esse assassino nunca foi encontrado. Ai, meu Deus, esse é mais um assim? Gente, aliás, o da Missy Bevers, se vocês ainda não foram conferir, eu recomendo que vocês dêem uma passada lá. Gente, tá muito bom esse episódio. 1h40 de episódio. 1h40, eu me exaltei. É o episódio número 197. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra quem se interessar e conferir. Todos os detalhes do caso Schmidt, a dona Schmidt trouxe, gente. Como sempre, roteiro completíssimo, fontes, até pesquisa maravilhosa. Obrigada. Até fofocas de gente que se ferrou por conta de fofocas eu levei. Então, tudo que tem pra saber sobre esse caso até esse ano, 2024, tá nesse episódio, caso você se interesse. Então vai lá e confere, gente. Spotify, Deezer, onde quer que você ache seus podcasts, nós estamos e tem episódio novo toda segunda-feira. Exatamente. E bom, eu falei desse caso da Miss, porque como você já adivinhou, hoje eu trouxe um segundo caso estadunidense em que o assassino foi pego na câmera. E ainda assim, até hoje, a polícia não tem a menor ideia do que aconteceu, apesar do assassino estar sem máscara e não parecer fazer nenhuma questão de esconder sua identidade. E isso faz desse caso, pra mim, ainda mais assustador do que o caso da Missy. É a pessoa mais sortuda da face da Terra. Sorte ou habilidade, né? A gente vai falar disso. Vamos ver. Vamos ver. Vocês vão ver filmagens também, gente, não se preocupem. Então vamos lá, vamos pro caso. O ano é 1997, faz tempo. E o dia Spice Girls estavam apenas começando, apontando no mundo pop. Exatamente. Foi a época de Wannabe. E o dia é 10 de março, por volta das 10h30 da manhã. E a Leah Rowlands, de 41 anos, tá tendo um bom dia. Porque aquele é o primeiro turno dela como gerente da Amoco Service Station, localizada na rodovia interestadual número 80, em Cozad, no Nebraska. Tá. A Leah tinha acabado de chegar no Nebraska, fazia menos de um ano que ela tinha mudado pra lá, e ela tinha precisado recomeçar a vida do zero depois de um processo de separação bem complicado no Arkansas, que é o estado natal dela. Os 2 filhos dela tinham escolhido ficar com o pai no Arkansas e ela decidiu que era chegado o momento dela se reinventar. Então ela decidiu se mudar para a cidadezinha de Cozad, no Nebraska, para ficar mais perto do então namorado dela, que era um dispatcher da polícia chamado Bobby Harr.
E, assim, gente, esse era um momento bem complicado da vida da Lia, então para ela essa promoção representava um passo na direção certa, sabe? Uhum. Então, é aquele momento que eu acho que a gente que mora fora se identifica, porque é aquele momento que você tem que recomeçar a sua vida e parece que as coisas finalmente estão indo do jeito que você planejou, do jeito que você quer. Uhum. Então, ela estava muito feliz exatamente por conta disso, porque ela estava num relacionamento estável, ela estava feliz, ela estava sendo reconhecida no trabalho dela, então ela sentia que o mundo estava voltando para os eixos. Hum. E, infelizmente, esse sentimento durou muito pouco. Às 10h23 da manhã, um Pontiac Grand Prix vermelho entra no posto de gasolina e o motorista, que é um homem branco de cabelos escuros, ele estaciona perto de uma das bombas de gasolina e ele fica sentado no carro por mais ou menos 1 minuto, antes dele sair para abastecer. Às 10h28, ele termina de abastecer o carro e ele vai para a loja de conveniência para pagar os $17,20 do combustível na época. Uhum. Eu vou colocar agora, gente, para vocês as imagens das câmeras de segurança. E eu já quero pedir desculpa pela qualidade, porque foi super difícil achar esse vídeo e ele é de quase 30 anos atrás, então a definição não é das melhores. Eu achei. Uhum. Gente, eu não sei porque que é tão difícil achar coisa sobre esse caso, assim. Eu procurei tanto, e esse que vocês vão ver é uma matéria em que o policial mostra o vídeo pra repórter, então a qualidade não tá muito boa, e a Tá, qualidade original já não era das melhores. tá. Tô vendo aqui, então. Tá. Gente, eles sem máscara, tranquilo. Deu pra ver? Deu pra ver tudo. Eu vou descrever esse vídeo enquanto vocês assistem, gente, só pra caso, porque o vídeo é meio rápido, então talvez fique um pouco confuso, assim. O que tá acontecendo? Eu vou falar tudo pra ficar bem claro. Tá. Quando esse homem, eu não sei se você reparou isso, eu não sei nem se isso aparece muito bem nessa filmagem, mas quando ele tá se dirigindo pra loja de conveniência, ele percebe que tem uma mulher e uma criança dentro da loja. E ele fica esperando na porta as duas saírem antes dele entrar. Dá pra ver, inclusive, a Leia acenando pra essa mulher e a criança do caixa, dá a entender que elas se conheciam. Sim. Nesse momento, então, a mulher e a criança saem, ele entra, e quando ele entra, dá pra ver que ele tá usando um casaco grosso, calças escuras de moletom, e bizarramente, eu não sei se você reparou isso, mas ele tá descalço e com as pernas da calça dobradas na altura das panturrilhas. Sim, eu achei que era uma bermuda, mas eu nossa, Não, não tinha nem conseguido reparar que era descalço. ele tá descalço em março, no Nebraska. Tava muito Ixi, estava frio. muito frio. Sim. Nossa, Então, gente, ele tá descalço. ele tá descalço. O que eu não sei porquê, mas eu achei esse detalhe tão perturbador. Então, o que ele faz? Ah, Ele entra na conveniência, passa pela geladeira, pega uma garrafa de refrigerante, abre, toma um gole tranquilamente, vai pro caixa, paga, tanto que dá pra ver ela colocando numa sacolinha de mercado. hum, Nisso, eles estão conversando. A gente não sabe o que eles estão falando porque as câmeras não têm áudio. hum. Mas eles estão conversando e parece ser uma conversa friendly. Até que ele tira uma arma do bolso da jaqueta, a arma é uma 9mm semiautomática, e dá instruções para Leia. A gente não sabe exatamente que instruções ele deu, mas pelo contexto, a gente supõe que ele peça que ela mantenha a caixa registradora aberta e se deite no chão. O que Uhum. ela faz sem oferecer nenhum tipo de resistência. Esse homem, então, pega o dinheiro da caixa registradora, se debruça no balcão, acerta 3 tiros na Leia, pega um maço de cigarro, um isqueiro, a sacolinha com a garrafa de refrigerante e sai caminhando da conveniência tranquilamente, entra no carro e vai embora. E tudo isso foi filmado pelas câmeras de segurança. E eu repito, esse homem tá sem máscara. Se vocês derem uma reparada, ele dá até uma olhadinha para as câmeras em alguns momentos. Tem uma cena que eles congelam o frame quando ele tá com a garrafinha na mão, tomando refrigerante, ele tá checando a câmera. Hum. Gente, minutos depois do incidente, a polícia chega no local do crime, porque é uma cidade bem pequena, todo mundo ouviu os tiros.
Então, assim, teve um delay de alguns minutos entre isso acontecer e a galera ir lá, porque esse homem saiu tão tranquilamente que demorou um pouco pra galera localizar da onde tinham vindo os tiros, porque você tem uma conveniência numa rodovia, né? Mas a polícia chega depois de alguns minutos e encontra a Leia já sem vida. Mais tarde, um relatório do legista informou que ela de fato foi atingida pelos 3 tiros, foram 2 nos braços e 1 na cabeça, e que morreu quase instantaneamente. Então, quando a polícia chegou, já não tinha o que fazer. Toda a investigação de praxe foi feita, todas as pessoas que estavam no local foram entrevistadas, mas ninguém tinha visto nada fora do comum, porque é uma conveniência, na beira de uma rodovia interestadual, tinha gente entrando e saindo o dia todo, e como eu falei, como ele estava muito tranquilo, antes da polícia chegar, ninguém associou aquele homem a uma pessoa suspeita. Ele entrou e saiu com uma sacolinha, então tudo indicava que ele tinha pago pelo que ele consumiu, entrou no carro e foi embora. Então, assim, não tinha muito, né? As testemunhas não tinham muita informação pra ajudar. Na parte da tarde, porque vamos lembrar que a gente tá em 97, não era tão instantâneo como é hoje, então demorou algumas horas pra polícia conseguir acesso às imagens das câmeras de segurança. Quando os investigadores viram que o cara foi filmado e ele tava praticamente dando close na câmera, eles falaram, gente, vai ser fácil. Provavelmente uma pessoa sem experiência que veio, devia estar louco de alguma coisa, por isso que tava descalço, tava tranquilo. Vamos achar, é questão de horas, a polícia achava. Gente, esse caso segue sem solução há 28 anos. Gente, como? Obrigada, é isso. Como? Porque... Como que você tem o rosto da pessoa? E não tá tão ruim a definição da imagem pra você ver. Dá pra ver, não é, por exemplo, que nem... Eu sempre volto pra esse caso, porque é referência mesmo. Os Delphi Murders lá, os assassinatos do Snapchat. Tá de longe, não tem definição nenhuma. Mal dá pra você ver a roupa da pessoa. Não é o caso, dá pra você ver esse homem. Quando ele tá com a garrafinha, dá pra ver exatamente quem ele é. Exatamente quem ele é. Gente, eu vou descrever toda... E não dá nem pra você falar que foi uma falha processual da polícia. De verdade. É tão frustrante. E aí você fica pensando o quão fácil... Sei lá, eu não sei nem dizer o que eu penso. Eu não sei se eu penso o quão fácil foi ou o quão simples é quando você sabe o que você tá fazendo, mas a gente vai discutir isso mais pra frente. A mulher e a criança vistas no vídeo foram localizadas, identificadas. Tá vendo? Outra coisa, a mulher e a criança é a mesma câmera, a mesma definição. A mulher e a criança foram identificadas. Como? Porque elas estavam muito mais difíceis de identificar. Sim. A gente não vê o rosto delas. Exato! E elas foram identificadas pela polícia. E elas falaram que... Elas se desculparam, mas elas falaram que elas mal prestaram atenção no homem porque ele ficou do lado de fora esperando elas saírem pra entrar. Elas falam que elas viram brevemente que tinha alguém na porta, mas nem pro rosto dele elas olharam. Elas saíram, tipo... Porque quando que você vai imaginar, né? As imagens, então, das câmeras foram divulgadas na imprensa, junto com uma descrição do suspeito feita pela perícia. Então, segundo essa descrição, o assassino era um homem branco, de cabelo escuro, que aparentava estar na faixa dos 20 anos, media cerca de 1,90 m e pesava por volta de 120 quilos. Era possível que ele ainda estivesse dirigindo o mesmo carro, um Pontiac Grand Prix vermelho, possivelmente de 93, mas poderia ser de outro ano. As roupas peculiares do assassino também foram descritas, que eram as calças de moletom esticadas na altura das panturrilhas, e o fato dele estar descalço, porque a polícia pensou que poderia ser algum hábito estranho, algum quirk do assassino, e que era o tipo de coisa que poderia ser percebida por amigos e familiares. Ainda assim, gente, nada, nenhuma pista relevante surgiu. Nada. E aí, o que a polícia fez? Bom, nenhuma pista veio. Vamos investigar as imagens do carro. Vamos ver o que a gente acha das imagens do carro, bem no começo ali, que tem o carro no posto e tal. Sim. A polícia percebeu que o carro não tinha placa na parte da frente, mas tinha placa atrás. Tá. Então, assim, vamos partir do princípio de que o assassino... Se o assassino quisesse tirar as placas do carro, ele teria tirado as duas. Tá. Pra não ser identificado. Mas... Existem, eu não sei se ainda existem, mas na época, em 97, existiam 19 estados estadunidenses que exigiam que os carros tivessem só a placa traseira. A gente já falou disso no caso dos estudantes de Idaho. Sim,
Ah, então ainda é assim, tem razão. É Eu não ainda lembrava, assim. é isso. Tem estado que você não precisa ter na frente e atrás, só atrás. Então. Bizarro. Então, também não sei por quê. Mas enfim. Então, o que eles pensaram? Ah, Nebraska e a maioria dos estados vizinhos, com exceção do Kansas, exigiam placa na frente e atrás. Então, talvez fosse um dos estados que não exige placa dos dois lados. Mas, assim, o posto de gasolina estava localizado tão próximo da Interestadual 80. Essa rodovia, gente, ela começa em Nova Jersey e termina na Califórnia. Então, ela o cruza carro... o país inteiro. Eles falaram até que, de repente, o carro pode ter sido comprado em outro estado. Então, tem várias opções. O carro não serviu de nada, gente. Por quê? Primeiro, sabendo disso, o assassino poderia ter só tirado a placa da frente do carro pra polícia achar que ele era de outro estado. Ou ele poderia ter vindo de outro estado com o carro dele, vendido o carro no meio do caminho e comprado um carro de outro estado pra não ser identificado. Então, não tinha muito da onde, tipo, pra onde ir daí, né? E as imagens não eram nítidas o suficiente para que a placa do carro pudesse ser lida, então nem essa evidência eles tinham. Gente, o tempo foi passando, não teve nenhum avistamento, nem desse homem, nem desse carro, apesar do rosto dele estar em todos os jornais da região. Gente. E a polícia foi ficando cada vez mais frustrada. E assim, eles estavam se sentindo como eu acho que a gente tá, só que pior, porque é o trabalho deles investigar isso. Pra eles é pessoal, sabe? Então assim, gente, você tem o rosto da pessoa, você tem o andar da pessoa. A pessoa está na boca do caixa, sendo filmada, conversando, e você não acha essa pessoa. E não pode ter sido ninguém que conhecia ela? Vou chegar lá. O tempo foi passando, não houve nenhum avistamento registrado, então, como eu já falei, do homem, do carro, nem nada. E aí, o que a polícia decidiu fazer? Numa tentativa de tornar o crime e o rosto do assassino mais conhecidos, o Departamento de Polícia de Cozad decidiu criar um site na internet onde disponibilizava as imagens das câmeras de segurança. Foi a primeira vez que uma agência de aplicação da lei no condado de Dawson recorreu à internet como fonte de pistas. E ainda assim, Legal. Nada. Gente, a Lea, ela era muito querida na cidade. Todo mundo ficou devastado. Inclusive, a prefeita da cidade de Cozad na época, que era uma mulher chamada Kathy Walters, ela foi dar uma coletiva de imprensa em que ela falou que a cidade inteira foi machucada pelo assassinato da Lea. Tanto por ela ser uma pessoa super pra cima, uma pessoa animada, uma pessoa que eles consideravam inspiradora, quanto porque a comunidade sentia até então que crimes violentos eram uma coisa totalmente fora da realidade daquela cidade. Sim. E as próprias pessoas da cidade não queriam acreditar que alguma coisa tão terrível pudesse acontecer lá. Inclusive, um cidadão de Cozad que desejou permanecer anônimo, ele entrou em contato com a Amoco Corporation e ofereceu uma recompensa privada de $12.000, que naquela época era... Bastante Hoje dinheiro. já é bastante dinheiro, naquela época era mais ainda. Pensa que naquela época, eu fui ver em 97, a gasolina tava $1 e pouco o litro. Então naquela época era bem mais dinheiro. Então ele ofereceu essa recompensa de $12.000 por informações que levassem à prisão e condenação do assassino. Embora essa promessa de uma recompensa financeira tenha trazido algumas pistas, algumas pessoas entraram em contato com a polícia, mas todas essas pistas não levaram a lugar nenhum. Em junho daquele mesmo ano, o crime aconteceu em março, dia 10 de março, o caso foi tema de um episódio de America's Most Wanted. Gente, passou em um programa de circulação nacional. E, tipo, tanto caso foi resolvido depois de passar no America's Most Wanted. Sim. E ainda assim, os investigadores, né, mais uma vez, estavam esperançosos, achando que alguém ia ver o programa, alguém ia reconhecer o assassino. Porque, gente, era tipo o Linha Direta dos Estados Unidos. Todo mundo assistia. Tava em todas as casas, sabe? Gente, nas horas que se seguiram à veiculação do caso, 30 novas pistas chegaram à Polícia Estadual do Nebraska. Todas foram conferidas e nenhuma deu em nada. Putz. Pra você ter uma ideia, no total, 6 agências policiais locais e federais trabalharam nesse caso. Tomou uma proporção
que o FBI entrou e a NASA entrou. A NASA ofereceu a tecnologia dela empregada em satélites para tentar melhorar a qualidade das imagens das câmeras de segurança. E nada. Nada. Todas essas agências chegaram mais ou menos à mesma conclusão e falaram que é porque o vídeo era muito pixelado para obter uma imagem suficientemente nítida, o que impossibilitava que possíveis testemunhas pudessem reconhecer o assassino. Gente, eu não concordo com isso. Eu acho que é muito claro quem esse homem é. E outro ponto comum sobre o qual todas as agências concordaram, e com esse ponto eu concordo, é que qual que é vou meio que explicar o raciocínio deles. O que eles falam? É praticamente, estatisticamente, impossível que ninguém tenha reconhecido a pessoa no vídeo, tendo em vista que já saiu nos jornais, que já saiu no America's Most Wanted. E, tipo, tem um muito site rapidamente depois que aconteceu. Então, exatamente. Não tem como ninguém ter reconhecido. Alguém sabe quem ele é. Então, essas agências defendem a tese de que as pessoas que assistiram o vídeo e reconheceram o assassino tinham tanto medo desse homem que eles preferiam não falar nada do que entrar em contato com a polícia para fornecer informações. Por conta disso, eles falam que existe uma forte possibilidade de que se trate de alguém envolvido no crime organizado. Muito provavelmente um hitman ou um assassino de aluguel. Vale ressaltar, entretanto, que o FBI discorda dessa teoria, então foi um ponto em que o FBI e as outras agências chegaram no impasse. Os profilers do FBI acreditam que se trata de um crime de oportunidade aleatório. Ai, gente, mas... Sobre isso, um porta-voz da agência, do FBI, disse o seguinte: parecia ser alguém muito experiente e, potencialmente, essa não foi a primeira, nem provavelmente a última vez que ele cometeu um crime dessa natureza. Sim, porque ele tava muito calmo. Eu até pensei no Israel Kiss, mas o cara não parece com ele. Você também não pensou onde estava o Israel Kiss desses 20 e poucos? 97, 20 e poucos anos, o Israel Kiss não é dos anos 70? Bate? Não. Não? Ele nasceu em 70 e pouco? Eu nem lembro mais. Mas o Israel Kiss é tipo o Coringa do True Crime. Todo que não sabe o que acontece é... Onde estava o Israel Kiss nessa época? Não, aqui eu citei ele porque ele era um criminoso de oportunidade. Foi muito difícil pegá-lo porque ele não tinha um perfil de vítima, ele não tinha um único modus operandi, ele tinha vários modus operandi. E ele, inclusive, enterrava kits de assassinato em vários estados porque ele trabalhava viajando. Então, ele mesmo nem sabia onde ele ia cometer o crime. Se o trabalho mandasse ele para aqueles lados, ele cometia. Então, esse era meio que o segredo Você tá certa, dele. ele nasceu em 78. Aí. É que ele morreu em 2012, ele ficou, tipo, operando de 96 a 2012. 97 isso aconteceu. Mas eu não tenho certeza. Gente, eu acho que se fosse ele já teria... É porque o que é diferente no Israel Kiss é que é o cabelo. Aquele homem dá pra ver que ele tem umas entradas aqui. O homem do vídeo. Dá pra ver que o cabelo dele, ele tem aquele negocinho, sabe? Eu não lembro do cabelo do Israel Kiss, porque eu lembro dele ele é assim, ó. Ah, tá. Não, e eu acho que se fosse ele, eu falo zoando, porque realmente todo mundo pensa, e o Israel Kiss é um modus operandi parecido com o dele, é condizente com o dele. O perfil que o FBI deu é um perfil condizente com o dele. Eu fico até pensando se o FBI não deu esse perfil, porque o Israel Kiss já devia ter cometido alguns crimes, e por ser o mesmo profile, se o próprio FBI não achava que era relacionado e depois descartou, sabe? Não sei, fico só me questionando. Mas realmente é um perfil que bate com o dele. Eu não acho que seja ele, porque se fosse já teria sido dito, já teria sido resolvido. Eu tenho certeza que testaram, porque batia muita coisa. E eu acho que ele era menor. O Israel Kiss não tinha 1,90 m, se não me engano. E pesar 120 quilos. Eu acho que ele era bem magrinho. Ele era magro. Eu acho que não batia com a pessoa do vídeo. Não diz na Wikipédia. Mas eu lembro do interrogatório, ele não parecia ser uma pessoa muito grande, não. Não, ele é uma pessoa menor. Assim, ele não é menor. Eu pensei muito nele por conta das imagens das câmeras de segurança do Israel Kiss, que ele também manda ela deitar no chão, né? Então eu pensei nisso por conta disso, mas eu acho que ele tem 1,80 m, mais ou menos, Israel Kiss. Veja bem. Porque mas o cabelo é diferente. Mas assim,
A gente não sabe se sempre foi assim o cabelo dele, né? Sei lá. Então, mas o Israel Keys, ele não tem entradas. Ele tem... Esse homem do vídeo, ele tem umas entradas aqui, sabe? Bem... Deixa eu até ver de novo. E eles não são muito parecidos também, não é? Não. Quando ele tá com a garrafinha, dá pra ver as entradas dele, o cabelo mesmo. Ele tá ficando calvo por aqui. Mas agora que eu tô vendo aqui, ó, Israel Keys, eu tô aqui, tipo, cara crachá. É. Não, é assim, gente, eu acho improvável, porque eu acho que todo mundo deve ter pensado nisso. É aquilo, quando você tem uma ideia que faz muito sentido, será que ninguém mais pensou, só você? Mas é o cabelo, é a única coisa que tá me... Mas assim, também, eu não sei quanto DNA eles têm do Israel Keys pra testar, então eu não sei se é eu não sei com quanta frequência eles escaneiam. E, e esse assassino não deixou DNA. Não. Ele levou tudo que ele pegou, ele levou. Mas enfim... Gente, o FBI, então, tem essa teoria de que é uma pessoa muito experiente, que potencialmente essa não foi a primeira nem a última vez que ele cometeu um crime dessa natureza. Mas um homem que chama Roy Rowland, ele é o irmão da Leah, ele não acredita na tese dada pelo FBI. Tá. Pro Roy Rowland, o Barry Rocap, que é o ex-marido da Leah, é o responsável pelo crime, muito embora ele não acredita que foi o Barry que puxou o gatilho. Tá. Ele contratou alguém. É isso que ele acha. E eu vou explicar por quê. E eu achei que o que ele falou fez muito sentido, tá? Ele descreve o relacionamento da Leah e do Barry como sendo extremamente volátil. E ele traz algumas informações, no mínimo, interessantes sobre o caso, tá? Tá. O Barry e a Leah costumavam ser sócios de um restaurante em St. Thomas, nas Ilhas Virgens. E quando a Leah decidiu que ela queria a separação... Porque, pelo que eu entendi, gente, o Barry era extremamente abusivo, ela apanhou muito desse homem. E ela decide separar. E a resposta dele foi: você não vai se separar de mim. E o que ela fez, então? Ela era sócia dele no restaurante, então ela pegou a parte dela e fugiu. No meio da noite, assim. Porque ele forçou ela a fazer isso. Exatamente. Então, ela pegou uma parte do dinheiro, sem falar com o Barry, porque ele não autorizou, e ela fugiu de volta pro continente. Basicamente, ela foi de St. Thomas para o Arkansas e do Arkansas para o Nebraska. Quando ela estava no Arkansas, veio o processo de divórcio e os filhos dela se sentiram abandonados, porque ela literalmente foi embora no meio da noite. O que no começo eu até pensei, nossa, mas depois, parando para pensar, ela não conseguiria sair de St. Thomas com as crianças sem autorização dele. Não, gente, se a vida dos filhos não está em risco e a sua está, você precisa sair dali. Então, mas eu acho que se ela pudesse, você vai entender por quê. Eu acho que se ela pudesse, ela teria levado, mas você não consegue. Quando você vai viajar, assim, tem que ter autorização dos dois pais, gente, não é sequestro de criança. Não, gente, é isso que eu tô falando, você tem que tomar essa decisão. Você tem que falar, gente, essas crianças vão me atrasar e eu não posso mais ficar aqui porque eu não tô segura aqui. Então, e aí os filhos, parece que eles já eram mais velhos quando isso acontece, parece que ela ficou muitos anos infeliz nessa relação por conta dos filhos, então não eram crianças, tipo, pequenas, assim, eles deviam estar já, tipo, ela tinha 41 anos, ela ficou mais ou menos 20 anos casada, se não me engano, então eles já tinham uma idade. Eles já eram adolescentes, não era também, então os filhos quiseram ficar com o pai, e cerca de 1 ano antes do assassinato, a Leah escreveu uma carta de 16 páginas para os filhos explicando sobre os anos de abuso que ela aguentou antes de tomar a decisão de fugir. E isso estremeceu demais as relações dos filhos com o Barry. Então, sobre isso tudo, o que o Roy diz? Qual que é a teoria dele? Ele fala: esse cara que matou minha irmã entrou naquele posto de gasolina usando clam diggers. Clam diggers é tipo grampo de... a tradução literal seria tipo um grampo de molusco. Que é quando é uma coisa... O que é isso? É tipo um negócio que você usa pra prender sua calça quando ela tá arregaçada até o joelho. E ele disse, é isso que as pessoas usam nas ilhas do país, nas Ilhas Virgens Americanas. Então, esse cara aparece assim, no Nebraska, que não é um estado quente, o que me faz pensar que ele provavelmente era de St. Thomas, nas Ilhas Virgens, que é onde todo mundo anda assim, com as calças arregaçadas. O que também me faz pensar que meu ex-cunhado pagou alguém de lá para se livrar da minha irmã.
Isso explica não só a calça, mas porque ninguém reconheceu esse homem. Ele não Porque era esse, de lá. Não porque era. esse homem... Isso. E aí, o que ele acha que... Ainda segundo a teoria do Roy, o motivo para essa execução poderia ser tanto o que o Barry considerava um roubo, o que eu discordo, já que ela era dona de metade do restaurante. Então o dinheiro que ela pegou era dela. Ou a carta, porque a gente não sabe. A carta existe, o FBI confirmou a existência da carta, mas a gente não sabe direito o que tem nessa carta. O que ela disse dele, o que ela aguentou, a gente não sabe o nível do dano no relacionamento dele com os filhos. Tá. Mas eu acho que os filhos cortaram relações, tá? Mas depois eu vou falar disso. Então, ele acha que tanto o roubo quanto... Ele acha que o roubo deixou o Barry puto, mas que a carta foi a gota d'água. Então, o FBI não só confirmou que essa carta existe, como que o FBI acredita que a teoria do Roy é bastante plausível. Eles acham que ele está certo. Entretanto, nunca foi possível ligar o Barry ao assassinato. Não houve transferência financeira, ele não comprou passagem, não tem nada, nenhum traço que ligue ele ao assassinato, o que não necessariamente quer dizer que não foi ele, né? Mas, pro FBI, uma teoria sem provas é apenas isso, uma teoria, né? Essa teoria poderia ser totalmente justificável se a gente também levar em conta que em 97 o alcance das notícias não era como é hoje. Então, eu acredito que quem morava nas Ilhas Virgens não tinha acesso exatamente à mesma programação televisiva que naquela época, eu não sei nem se era o caso das Ilhas Virgens, nunca fui pra lá, mas alguns canais só estavam disponíveis pagos via satélite por assinatura e tal. Então não tava na TV aberta como está hoje, o que explicaria que a maioria das pessoas da ilha não tivessem nem visto o America's Most Wanted. Gente, que desespero. Em abril de 98, os funcionários do Departamento de Polícia de Cousad anunciaram que estavam divulgando um novo panfleto sobre o caso, que incluía aquela foto da vigilância aprimorada pela NASA. Os investigadores esperavam que a foto aprimorada tornasse mais fácil para alguém reconhecer o atirador. E o folheto também tinha informações sobre uma recompensa. Gente, 1 ano depois do assassinato, eles criaram um fundo para ajudar. E todo mundo da cidade ajudou. E aí, o fundo de recompensa atingiu $22 mil. Dobrou o que tinha sido oferecido. Em dezembro de 2002, o caso foi transmitido mais uma vez pelo America's Most Wanted, que eles pensaram, gente, pelo amor de Deus. E uma coisa peculiar aconteceu. Um homem ligou para o gabinete do xerife do condado de Douglas para dizer que ele achava que ele sabia a identidade do assassino. E ele disse que esse homem morava em Omaha, no Nebraska, na época do crime, e que 5 anos antes, ou seja, em 97, esse homem tinha confessado para essa pessoa que ligou para a polícia, falando que ele tinha atirado e matado uma funcionária de um posto de gasolina. Essa pessoa que ligou falou que o homem, inclusive, mostrou a arma que ele tinha usado, mas a pessoa achou que era zoeira. Que tipo de zoeira é essa? Eu não sei, mas ele achou que o cara tava brincando. E quem quando no mundo ia zoar assim, gente? Pois é. E que por algum motivo ele não viu a primeira vez que o America's Most Wanted passou esse programa, mas dessa vez, em 2002, ele viu e falou que percebeu que podia ser essa pessoa que conversou com ele que estava falando sério. Essa pessoa que ligou passou só pra polícia o primeiro nome do homem que... ela só tinha o primeiro nome do cara. E onde ele morava. Ainda esse homem foi localizado e ainda assim a polícia do condado de Douglas determinou que era só mais um beco sem saída, que não era essa pessoa. E, gente, é só isso que a gente tem sobre esse caso até o momento. Hoje, esse caso hoje é considerado um cold case, mas basicamente o que a polícia fala é, esse caso hoje é um cold case porque a gente não tem mais nada, mas a partir do momento que qualquer evidência apareça, esse caso vai ser reaberto. Sobre isso, o sargento Tim Korstrunek, do gabinete do xerife do condado de Dawson, diz: nunca vamos desistir de Leah, e por isso é nosso dever e obrigação garantir que seguiremos todas as pistas potenciais. Espero que o assassino esteja em algum lugar próximo, porque espero viver para ver o dia de olhar nos olhos dele e dizer que ele foi pego, junto com outras autoridades que têm a oportunidade de trabalhar nesse caso. Hoje, gente, além desse fundo que tá acumulado, deve ser uma grana, não sei o valor exato,
Mas o Roy também oferece uma recompensa pessoal de $5 mil. Eu achei isso tão bonito, porque é o que ele tem pra contribuir. Ele faz questão de dar uma recompensa pessoal também, sabe? Pra quem trouxer informações que possam levar ao assassino. E sobre a Lea, ele diz: ela era generosa, se dava bem com as pessoas, tinha uma personalidade muito extrovertida. Ela era minha irmã e tinha bom coração. E esse é o caso, gente. Isso tudo que a gente tem. E eu fico tão frustrada, porque você tem o cara cometendo crime sendo filmado. A impressão que você fica é do que mais você precisa. Mas assim, sabe que eu tava conversando, todos os casos que eu faço, eu conto pro Zanella o caso. Até porque às vezes ele me ajuda. E assim, gente, tô teorizando totalmente. Eu não tenho nenhuma evidência pra provar isso. Zero teorias, é especulação total. É minha opinião. Estou apenas teorizando. E um detalhe. O Barry, o ex-marido da Lea, ele faleceu em 2015, aos 72 anos. Então eu posso falar, ele não está mais entre nós. Eu não tô falando de uma pessoa, né? Eu achei o que eu acho que era o obituário dele. Eu não tenho certeza se era o obituário dele, porque não menciona os filhos. Ele casou de novo. Então, eu acho, era ele, parece ser ele, pelo que eu vi. As datas batem, o que eles falam da trajetória de vida bate. Eu não coloquei aqui, porque eu não tenho 100% de certeza. Exatamente por não mencionar os filhos, se foi a pessoa que eu... É fato que ele morreu. Fato que ele morreu com 72 anos está em outras fontes, mas o perfil, o obituário que eu achei, apesar de ser o mesmo nome, as mesmas datas, eu não vou colocar sem ter certeza que era ele. Sim. Mas esse obituário não menciona filhos, então se realmente era ele, o que é muito provável que seja, os filhos cortaram contato mesmo, que pra mim já é mais uma red flag. Sim. Mas voltando pra teoria, eu contei isso pro Zanella, resumi, e ele falou, um restaurante nas Ilhas Virgens. Você tem certeza? Será que eles não estavam envolvidos em algum esquema? Eu pensei numa série que chama Ozark. Sim. Você não pensou em Ozark? Ele falou, será que não era algum esquema? E que esse dinheiro que ela pegou podia não ser só deles, podia ser de mais alguém, e alguém foi mandado lá pra dar um recado? Porque, assim, a formação do Barry... O Barry, ele era um militar aposentado. Ele não era uma pessoa que tinha uma formação em cozinha. Não era uma pessoa... Tipo, cozinhar era meu hobby, sabe? Ele não era chefe de formação, assim. Ele não tinha essa... Nem ela. Tanto que ela foi trabalhar, tipo, de gerente pela experiência que ela tinha ali. Mas... Assim, eles eram sócios, sabe? E os dois são do Arkansas. Por que eles foram para as Ilhas Virgens do Arkansas abrir um restaurante... E se... Vamos supor que um hitman tenha sido contratado. Faria sentido esse hitman não ser pago com transferência bancária. Ele ser pago em cash. Sim. E você não vai ter... Dependendo sei lá, gente. Vamos supor que eles estavam lavando dinheiro pra alguém. Esse pagamento nunca ia aparecer. Às vezes não foi nem o Barry que pagou. Às vezes isso não tava nem na alçada dele. A gente sabe como essas coisas funcionam, sabe? Então, é uma teoria que eu acho que faria sentido pra explicar essa demência coletiva do ninguém. Porque, assim, hoje em dia, gente, esse caso ainda é muito falado na esfera do true crime. Ele é conhecido como o assassinato do refrigerante, The Soda Killer. Ele tá em vários lugares, então, hoje, alguém já poderia ter falado alguma coisa, sabe? E ninguém falou nada, ninguém falou nada. Então, as pessoas têm medo. E se ninguém falou nada até agora, o medo não é necessariamente do assassino, pode ser de quem contratou, né? Exato. Do esquema. O que faz mais sentido se você pensar que o Barry já morreu e nada novo saiu. Então talvez realmente nem tenha sido necessariamente o Barry mandando matar. E outra coisa, ela fez questão de se esconder no Nebraska. Ela fugiu, ela foi das Ilhas Virgens pro Nebraska e começou a namorar um policial. Então, assim, será que ela também não tava fugindo de alguma coisa? Ela não foi pra uma cidadezinha no meio do nada, com 1000 habitantes, e não tava meio que procurando uma proteção? Pode ser. Não sei, são teorias. O que você acha? Qual a sua É que daí ela teoria? teria escrito uma carta pros filhos dela.
a carta explica por que ela saiu. Mas fala do abuso que ela sofreu. Não tem um endereço de retorno? Não sei. Então. Realmente não sei. Eu não sei dizer. A única coisa que eu sei dessa carta que é uma carta de 16 páginas em que ela narra abuso. Não sei nem que tipos de abuso, se era físico, não sei. Tudo que essa mulher sofreu, eu sei que ela sofreu bastante. E fala que essa carta chegou nos filhos dela. Mas, por exemplo, ela poderia colocar o endereço do restaurante que ela trabalhava. O que também fazia com que ele chegasse... Aí, então. ela não tem endereço da casa dela, mas justifica que ele chegasse lá. Então. Talvez. Pode ser. Mas não necessariamente ela precisa ter... Ela não precisava ter colocado. Não. Ela podia colocar o endereço do departamento de polícia, se ela quisesse. Mas ela não precisava... Então, cara, mas... Daí você precisa colocar... Daí ele sabe que você mora numa cidade de 1.000 habitantes. Então, mas aí é que tá. Eu acho que às vezes ela baixou a guarda porque ela devia estar com muita saudade. Ela não devia suportar o fato dos filhos acharem que ela abandonou eles, né? É difícil, porque você quer comunicar, você faz o quê naquela época? Ligação também não é seguro, porque vão saber exatamente onde você tá quando você liga. Era 97, eu duvido que ela tivesse um telefone celular, porque ela não tinha, tipo, uma condição financeira excelente, assim, ela tinha acabado de ser promovida. De repente ela mandou sem endereço de retorno também, né? Talvez. Ela pode só ter mandado só Mas com pelo o selo, destinatário. você sabe de onde veio, você sabe o estado que veio. Então. Então, não sei. Até porque, assim, entre a carta chegar e ela ser encontrada, foi quase 1 ano, né? Eu acho que até acontecer, ela já devia ter saído do radar dela. Sabe quando você fica preocupado nos primeiros dias? Sim. E aí a vida vem, e o dia a dia vem, e você vai baixando a guarda porque você vai esquecendo? E assim, o que eles tanto conversaram? A gente não sabe o que eles conversaram. Eles trocaram ideia na fita, na filmagem. Eles estão conversando. Ai, gente, tipo, será que... não dá pra saber. Será que ela sabia? Que frustração. Será que o cara falou? Será que ela, tipo... Não sei. Tô com ódio. Não, esse caso é... Eu falei, eu acho esse caso mais assustador do que o da Missy, porque nesse caso, o da Missy você ainda pode argumentar que o cara tava... O assassino, assassina, né? Não sei, porque agora tá todo mundo falando no nosso Insta que acha que é mulher. Eu não sei, não. Então, nesse caso, pelo menos, o criminoso tá com o rosto tampado, né? Então justifica você não ter. Mas desse outro, não. Tá lá. Gente, é isso que dá mais arrepio, assim, que dá mais medo. Sim, e descalço. Gente, eu não sei porque eu fiquei... Nossa, eu fiquei... Parece coisa de filme do Tarantino. O assassino descalço, que entra, pega um refrigerante, assassina alguém, pega um maço de cigarro, pega um isqueiro e sai depois. Eu não consigo parar de ver o vídeo. Eu tô aqui, você tá explicando e eu tô aqui. Sim, eu vou passar na edição, eu vou passar o vídeo algumas vezes pra galera poder ver, ter tempo de se aclimatar, sabe? Eu não consigo parar de ver o vídeo. Esse caso me deixa, assim, muito intrigada. Porque, realmente, eu não me conformo. Ai, que medo, gente. Bom, gente, e fica a dica, nunca se esconda numa cidade pequena. Sempre se esconda, tipo, em Nova York. É muito mais fácil. A galera tem essa impressão de que uma cidade pequena é um bom lugar pra se esconder porque ninguém quer ir lá. Mas você é muito mais visto e visível numa cidade pequena do que numa cidade grande. Todo uma mundo cidade muito grande. Mundo. Em São Paulo ninguém mal olha na sua cara. Eu não olhava na cara das pessoas em São Paulo. Eu não tenho ideia de quem eram os meus vizinhos quando eu morava em São Paulo. Tudo bem que aqui eu também não tenho. Mas assim, aqui o pessoal se fala mais, né? Agora em São Paulo, nossa. Não, aqui eu tenho, porque as casas são grudadas, né? Meio que a gente tem parede com parede, não tem como. Então, às vezes a gente tá no quintal, eles estão estendendo roupa, a gente troca uma ideia, mas assim, a gente se cumprimenta e tal. Mas eu conseguiria reconhecer meu vizinho, tipo, sei lá, se ele desaparecesse, alguém me falasse, me mostra uma foto dele, eu sei que é meu vizinho. Assim, pra uma emergência, eu sei reconhecer alguém. Em São Paulo eu não sabia dizer. Não, em São Paulo eu sabia pelos comportamentos, não pelas caras. Eu sabia quem fazia o quê, pelo que eles estavam fazendo. Eu ouvia da parede, mas eu não conhecia os rostos também, não. E eu morava em condomínio, né? Tinha mais chance de eu conhecer as pessoas que estão literalmente um em cima do outro, né? Cada um num apartamento. E mesmo assim eu não via ninguém. Você evita olhar pras pessoas em São Paulo, né? O comportamento, você se protege, você põe esse negócio, você quer fingir que você não tá ali. Quando você tá na rua, assim, tá mais fácil esconder.
E o pior é que eu sou meio assim aqui também. Nossa, que eu olho tudo. O Zanella fica irritadíssimo comigo. Eu tô sempre apontando. Ali, não sei o que, olha lá, não sei o que, uma pomba. Ai, não. Eu não olho nada. Eu fico como se eu estivesse em São Paulo ainda. Eu quero ter o mínimo de contato com os meus vizinhos. Mas isso ele é fala porque eu sou o quê? Velha. Você e o Zanella, que ele fala que eu fico. Como é que ele fala? Você fica olhando pros doidos, é assim que os doidos vêm conversar com a gente. Só que os doidos só conversam com ele, não sou eu que sou chamariz de doido. Teve uma vez que a gente tava no pub, a gente tava sentado no pub, passou um cara vestido de pirata. Eu falei, olha aquele maluco vestido de pirata! Aí ele, não, para de apontar pro pirata, ele vai vir aqui. Aí eu falei, mas ele tá vestido de pirata, ele tá vestido de pirata pras pessoas apontarem e ele falar com as pessoas, para de apontar pro pirata. Eu e o Zanella, a gente se entende. Pra algumas coisas, pra outras você é muito mais parecida. Você puxou pra mim em muitas coisas. Então, é porque a gente tá descobrindo que eu sou filha de vocês, né? Eu sou 50%, 50%. Sim, algumas coisas a Natália puxou pra mim, outras coisas ela puxou pra ele. Não, eu acho que a gente é muito parecida, eu e você. Eu acho assustador que a gente não seja irmã. Talvez seja. Porque a gente é muito parecida. Vai saber, esse mundo é doido. A gente até os traumas são parecidos. O Matthew McConaughey e o Woody Harris não são irmãos? Talvez, supostamente, eles não querem saber. Então. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da narrativa. O pai do Woody Harrison era um hitman. Sim, eu lembro, a gente fez esse roteiro. Natália, é um roteiro seu. Sim, do assassino, do cara que pôs os pais dentro da geladeira. Não. Eu vou te mandar o link do vídeo pra você assistir você nesse podcast. É daquele cara que você falou que ele é inclusive suspeito de ter assassinado o Kennedy. É que ele era engenheiro, que ele... Sim. Aí você conta desse detalhe, porque o pai do Woody Harris... Sim. Foi lá que a gente descobriu. Eu que fiz esse caso. Sim, é isso que eu tô falando, o roteiro é seu. Foi por você que eu fiquei sabendo dessa informação. A gente faz muita coisa. Eu vou linkar esse vídeo aqui, gente, porque eu acho que é antigo. Tipo, o que eu preciso é de uma página na Wikipédia ou de uma planilha de Excel com tudo que a gente já fez. Porque às vezes eu tô pesquisando um caso, eu fico pensando, acho que a Renata já me contou esse caso. É verdade, ela me manda mensagem, gente. Ela pergunta. Você já fez esse caso dela? Não. Eu falei, eu já fiz esse caso. Ela, não. E eu, gente, alguém já fez esse caso? Por que eu acho que eu conheço esse caso? Então. Aí, vocês vão ver que ainda vai acontecer da gente fazer repetido sem querer. Sim. Ou a gente chegar as duas com o mesmo caso. Não, isso a gente conversa antes. Pelo menos isso a gente se comunica. A gente pergunta, você vai fazer? Te interessa? Não, mas às vezes, por exemplo, o vídeo, a gente não... Tipo, hoje a gente foi gravar. Eu não sabia que vídeo você ia gravar. É verdade. Tipo, difícil... Tanto que a gente fala assim, um outro roteiro, tipo, eu quero pesquisar pra isso. Você vai fazer? Não. Pode fazer. Daí eu pesquiso. Mas quando a gente pega pra gravar... Tipo, eu nunca sei que caso você vai fazer, você nunca sabe que caso eu vou fazer. É verdade. A gente sabe só de nome, assim, só por cima. A gente não tem um até porque antes. Não. Até porque às vezes você me fala, vou fazer tal caso, e você faz, tipo, 6 meses depois. Exato. E aí eu já esqueci. Já esqueci que você ia fazer. Pois então tem isso de a gente não... A gente chega aqui, a gente só fala, eu tenho episódio e tenho um vídeo. Vamos gravar? Vamos. Daí a gente grava. Mas vai acontecer... Vai acontecer. É estilo Suzaninha Vieira. A gente entra com o corpo, o talento e a confiança, e seja o que Deus quiser, sabe? E é isso. Vou fazer o quê? Um dia a gente vai ser rica. A gente vai pagar alguém. Vai pagar um assistente. Mas é isso. Eu adorei o caso. Adorei, eu não sabia, não conhecia. Nunca nem tinha ouvido falar. Gente, eu tô muito... É porque a galera não quer falar muito, porque esse caso não é resolvido. Eu acho que a polícia, as agências envolvidas têm vergonha. Ai, mas porque 28 anos? 28 anos e não pegaram ninguém. Então. Não tem nenhum suspeito, não tem nenhuma pessoa de interesse, não tem nada. Eles não têm nada. É como se esse maluco fosse um fantasma, um demônio, sabe? Esses demônios do Hellblazer. Aparece, mata e some no chão do jeito que entrou, saiu. Então... E aí, gente? E agora, José? Conta quem vocês acham que foi, conta a sua teoria. Se tiver alguma coisa eu acho que foi o marido dele. Eu acho que foi o ex-marido.
Eu acho que foi ou o marido ou alguma organização para a qual ele possivelmente trabalhava, porque essa história de restaurante nas Ilhas Virgens vindo, eu acho muito estranha. Se bem que eu vou falar uma coisa pra você. A gente tá aqui e a gente fica falando o tempo todo que a gente quer mudar pra Praia Grande. Se você nasce na puta que pariu do Arkansas, você também não ia querer mudar pras Ilhas Virgens? Mas abrir um restaurante, eu pensaria em alguma coisa que tem a ver com a minha ocupação. Então, mas Eu é que tá, você mudaria, abriria mas... um restaurante porque é um lugar pra turista. É um lugar pra turista, que todo mundo vai fazer, tipo, spring break, todo mundo vai pra lá, tipo, de férias. É verdade. Então você fica... É o sonho é o sonho de quem mora em lugar frio, de quem mora em lugar ruim. E eu tô achando assim, eu tô falando que o Arkansas é ruim, porque tudo que eu ouço do Arkansas é ruim, gente. Eu nunca ouvi uma coisa boa do Arkansas. Eu também não. Entendeu? O orgulho deles é que o Bill Clinton é de lá e eu acho o Bill Clinton péssimo. Ele é bem podre. Ele é podre. A família dele inteira eu acho podre. Ele é bem podre. Mas assim, tipo, eu acho o Arkansas... Tudo que eu ouço do Arkansas é ruim. Mas eu acho que eu tava Mas até eu ia querer também, tipo, eu vou viver do quê? Num lugar, tipo, se você vai pra Praia Grande, ou, sei lá, pro Guarujá, ou você vai pra Ilha Bela. Meu sonho era morar em Ilha Bela. Daí você fala, eu quero abrir um quiosque, porque daí vai ganhar dinheiro. Não, tudo bem, mas se assim, você não concorda que, tipo, se você fala, não, beleza, eu vou abrir um quiosque, e você, tipo, você tá lá no seu quiosque, aí você desiste, você foge do seu quiosque, e se aparece assassinado, alguém não vai achar que, não vai investigar a origem do seu estabelecimento pra entender por que você foi morta, sendo que você tinha um quiosque e fugiu? Se eles tivessem vivido felizes pra sempre lá, a gente não tava nem especulando isso. Mas assim, o que me chama a atenção pra essa possibilidade de ser alguma organização é não ter rastro. Não ter rastro do dinheiro. Não tem nenhuma grande... E foi uma execução. Sim, foi uma execução. Mas assim, aí o FBI acha que nem isso foi porque ele levou o dinheiro da registradora. Mas pra mim, ele levou o dinheiro da caixa registradora pra disfarçar. Ou porque ele queria. Porque ele tava a fim de gastar dinheiro, pode ser. Ou porque ele queria, tipo, pegar aqui, mais, né? Já tô aqui, Pode ser. Bônus, eu faria a mesma coisa nessa situação se eu fosse ele. Eu já tô aqui. Eu acho que se eu fosse ele, eu já ia ter gorfado umas 3 vezes de nervoso na porta do estabelecimento, e assim que eu ia ser pega. Eles iam avaliar meu gorfo, ali, gorfou de nervoso ali. Aí eles iam ver, tem ansiedade, e aqui está o que a gente precisa, assim que eu ia rodar. A suspeita estava transpirando profusamente. A suspeita estava balançando. Eu falo, ai meu Deus, o que eu fiz? Com a arma na mão, ai meu Deus do céu. Eles iam pegar o meu DNA na minha lágrima que ia cair, ele deu chorando. Ia ser assim, é assim que ia ser. E depois eu ia acabar me entregando porque eu tenho que fazer tratamento psicológico pro resto da minha vida. Eu também. E aí eu lá, eu só queria dinheiro. Por isso que ele não foi pego. Eu já te falei da minha maior... Eu tenho uma das minhas maiores ansiedades. Eu já te falei isso, inclusive, que é tipo... Eu tenho neura de que um dia eu vou atropelar uma criança com o meu carro. Sim. Eu morro de medo. Gente, eu tenho um medo disso, que vocês não têm ideia. Porque eu acho que dirigir é uma puta responsabilidade. Seu carro é uma arma. E eu tenho uma neura, gente, de que eu vou atropelar uma criança. Eu tenho Tanto que quando eu voltar pra São Paulo, eu já sei que eu não vou dirigir em São Paulo. Tipo, eu vou perder os meus privilégios. É melhor você pegar Uber em São Paulo. Não, porque o meu maior medo é matar um motoqueiro, gente. Uma pessoa que tá mais vulnerável, sabe? Tipo, eu tenho tanto medo de fazer isso com o meu carro. E daí eu sempre entro numas paranoias de que se isso acontecer, eu não vou conseguir viver comigo mesmo e eu vou ter que tirar minha própria vida. Ai, que horror! Então, eu já entro... Essa é a minha paranoia. Eu fico, tipo, tem dias que eu fico horas... paranoica com isso, de que eu vou atropelar uma criança e eu não vou conseguir viver comigo mesmo. Então imagina se eu fosse uma assassina de aluguel. Eu tô falando de mim. Eu acho que se fosse nós duas... Você assistiu aquela série Good Girls? Sim. Aí é assim que ia ser. Eu acho que é isso que ia ser. Ia ser eu hiperventilando e ao mesmo tempo gritando pra você se acalmar. Que você ia estar muito pior que eu. Eu ia gorfar. E você ia estar desesperada. Você não vai conseguir conviver comigo mesma. E eu, entre um gorfo e outro... E rindo de nervoso. Se acalma, Natália. Se acalma. Você é louca. Enquanto gorfo. É isso. A gente precisa escrever um filme baseado nisso.
Nossa. Marca registrada. Vai ser alguma coisa que vai terminar com muito louco no final, porque vai virar vai ser uma comédia. Uma dupla da pesada. Uma comédia pastelão, sabe? Tipo Trapalhões, assim. Mas bom, gente, vamos encerrar quase 1 hora de vídeo. A gente tá falando muito essa semana. Nossa, a gente tá muito faladeira. Acho que a gente fica com saudade uma da outra, e daí a gente fica falando como se a gente estivesse sozinha. Escrevendo e falando, escrevendo e falando. E tchau, gente! Tchau! Se inscreve no canal. Isso! Yeah!